Acabou-se! Acabou-se! Senão eu não consigo começar a conversar. É claro que lá do outro lado, ele está dizendo a Terra tem 6.000 anos e isso é verdadeiro. Pronto, mas aí eu tenho que demonstrar que é falso. Para eu demonstrar que é falso, eu tenho que ter o conceito de verdade na minha cabeça, não é isso? Não é elementar, não, para a cabeça de vocês isso? Isso porque a gente está só na porcaria da Terra plana, certo? Isso porque a gente está só na porcaria da Terra plana. Qualquer idiota consegue provar que a Terra não é plana ou que a Terra não tem 6.000 anos. Que ela tem pelo menos 10 mil. E aí, quando eu digo pelo menos 10 mil, é que o mais fácil é provar que tem 10 mil. Depois você provou que tem 10 mil, aí você consegue provar que tem 200, né? Depois você consegue provar que tem 3 milhões, depois você consegue provar isso tudo que eu estou ficando só na humanidade, certo? Eu estou falando disso porque eu estou falando só da humanidade, só da formação dos hominídeos, do Homo habilis, certo? Eu estou indo só depois da transformação do Australopithecus. Só de humanidade tem 3 mil. Só de humanidade, só do gênero Homo tem 3 mil. Só para conversar. E aí você pode ir em cada coisa, né? A gente só de formação de cidade tem mais de 6. Só de formação de cidade a gente tem mais de 6. De cidade. Quanto mais, enfim. Aí quando você vai para os animais e etc, tem que ter assim. Para isso, para eu fazer essa discussão, eu tenho que ter o conceito de verdade, eu não tenho na nossa cabeça. Esse desgraçado estava bagunçando esse conceito. Ele estava bagunçando este conceito. Entendeu? Ele estava bagunçando esse conceito. E aí, veja, mas ele não queria. Ele não queria. Ele queria só justificar a moral do mais forte. Aí vai para o segundo ponto que é mais interessante. O que eu estou dizendo é que a culpa da gente ter que discutir com terraplanista hoje é essa relativização. Exatamente essa relativização, porque tem a minha verdade. A minha verdade, a verdade do outro, a verdade daquele outro, a verdade do outro. Aí eu não consigo entrar na verdade. Né? Não tem um. Não, gente, a gente precisa criar mínimos comuns. Mínimos comuns. A formação que você tem na sua escola até o ensino médio, você tem mínimos comuns. A gente tem que concordar, tem que sair da escola não achando que a Terra é plana, pelo amor de Deus. Não é isso? Só que o negócio foi tão bagunçado. Esse projeto, a ousadia dela era moral. Mas o projeto é tão bagunçado, tão sinistro, tão tosco, que hoje a gente está debatendo se a Terra tem 6.000 anos ou se não tem. Entenderam? O analfabetismo funcional está enfiado nisso, tá, Felipe? É claro que é difícil ensinar as pessoas, é claro que. Mas aí o que acontece? O que eu estou tentando te dizer é o seguinte: sabe por que as pessoas defendem hoje que a Terra é plana ou que ela tem 6.000 anos? É porque tem gente muito bem informada, obrigada, que sabe muito bem o que está fazendo, obrigada, que provavelmente nem sequer acredita que a Terra tem 6.000 anos, mas ela sabe que hoje, no mundo onde a gente está, qualquer um diz qualquer coisa e o critério é o quê? O número de visualização que você tem. Se o critério for só o número de visualização e não ter nada moral que a gente possa fazer para brigar com uma pessoa que mentirosamente, de maneira descarada, está mentindo em público, isso vai se espalhar. Porque as pessoas, né? As pessoas, às vezes, não sabem mesmo. Eu não estou dizendo do menino que não sabe, que tem 19 anos, que teve uma má formação. Eu estou dizendo que para isso se espalhar, não é acidente. Tem gente que escreve sobre isso, que faz revista, que faz. O que eu estou apontando é que, se a gente diz que isso é obviamente falso, a gente demonstra que isso é falso, daqui a pouco a gente tem que proibir esse negócio. A gente tem que proibir. Exatamente isso, tem que proibir. As pessoas estão fazendo projetos de desinformação sistemática da população, com objetivos pessoais. E essas pessoas sabem. Se você coloca um inteligente desse que faz revista, não sei o quê, ele sabe que ele está mentindo, entenderam? Não é uma coisa de que ele está na dúvida, ele sabe. O menino que ele convence para depois ter 1 milhão de inscritos e ficar de super xandão para cima e para baixo, né? O cara que está ficando rico, ele sabe que ele está mentindo. Se você confrontar ele, colocar ele num tribunal, você acredita nisso mesmo? Daqui a pouco aperta que ele peida. Ele sabe que ele está mentindo. É diferente do menino que não tem informação e acredita em qualquer porra, que não sabe nem escrever português direito e tal. Isso é outra coisa. Então, assim, como você tem o problema das dificuldades de aprendizagem mesmo, e esse problema é real, e aí você tem gente que usa esse problema real para ganhar dinheiro, se eu não tenho a noção de verdadeiro e falso, como é que eu debato com um cara desse? Eu não consigo. Entenderam? Eu não consigo confrontar o cara que está fazendo dinheiro fácil, sendo polemics, inventando coisas absurdas. Entenderam? Esse é o projeto da pós-verdade. A pós-verdade fode a gente.
Tudo isso que eu falei, se o Daniel parar aqui, ele vai falar assim: olha só, beleza. Mas eu acredito em você, Pedro. Eu acho que tem verdade dos fatos. Mas a gente está falando de uma questão moral, certo? A gente está falando de uma questão moral. Exatamente, o MBL surfa nisso. Você acha que o MBL acredita em metade das coisas que eles falam? E agora a gente entra na questão moral. Por exemplo, o MBL faz um negócio dos caras peladão lá, né? Não tinha uns caras peladão num banco aí, não era uma coisa assim, fazendo uma apresentação. Aí a criança viu o cara era peladão e, oh, meu Deus, que absurdo. Tá, aí a gente começa a mesclar as coisas como elas são e os valores, não é isso? O que acontece? Boa parte das pessoas que ficam em pânico do negócio do Museu do Santander, não é isso, Bruno? Então, beleza, Museu do Santander, o cara peladão e tal. Qual é a ideia daquele negócio? Qual é o negócio? Qual era a ideia da experiência de colocar o cara peladão e não sei o que, conversa mole? A ideia é colocar um negócio assim, para que as pessoas se acostumem com os corpos. Não é para se acostumar com o corpo, para se acostumar com sexualidade. É muito antes o contrário. Que nem tudo do corpo é sexualidade. Que a gente não precisa ficar em pânico por causa de uma moda de roupa, da outra, e tarará, e tarará. Que em outras sociedades antigas as pessoas não vestiam roupa e ninguém ficava se estuprando na rua ou qualquer coisa maluca assim. Então é um negócio relacionado à normalização dos corpos. Quando o tuiteiro lá do MBL vai fazer a propaganda, vai lá fechar e não sei o quê, ele cria uma coisa que não é verdadeira. Antes do valor chegar, antes do valor, se eu gosto da peça, se eu não gosto, se é feio, se não é, já tem um monte de imagens sobre imagem, uma sobre a outra, dizendo que aquilo é um plano, que está relacionado com a pauta gay, que não sei o quê. Isso é tudo falso. Isso é tudo falso. E o que acontece é o seguinte, é que os valores não são tão separados assim da nossa consciência acerca dos fatos das coisas. Se a gente tem uma percepção de que aquela peça não é nada demais, a gente não vai exercer um valor negativo do tipo, cancele a peça. Do tipo, dever ser, né? Você não pode ter a peça a mais, a peça é um absurdo. Se você entende o que é, você vai dizer, tá tudo bem. Então você fica em pânico pela perversão do que as coisas são. Então, por exemplo, se você acha que os comunistas, essas pessoas que se dizem comunistas, elas são todas malucas, que querem pegar uma AK e matar todo mundo para impor a verdade delas, né? O que você vai ficar com medo? Você vai falar, não, não quero nem me aproximar de um comunista. Se ele é isso, se ele quer só atirar em todo mundo e tomar o poder porque, na verdade, ele acredita que vai salvar o mundo e tarará, aí o que a gente faz? Um trabalho todo cuidadoso de dizer, veja bem, o comunismo também tinha filosofia. Só que o que acontece? Das estruturas, da guerra e não sei o quê, as coisas acontecem e essas mortes acontecem mesmo. O que uma pessoa, um marxista pós-moderno vai fazer? Foi engraçado que o Daniel citou o bosta